sobre essa incompetência para as imagens, né? Eu devia ter uns 12 ou 13 anos quando eu vi Julieta dos Espíritos, do Fellini. E aquilo era tão colorido, assim, era tão gritante para mim, que o filme é espetacular e a única coisa que eu consegui sentir era angústia. Era a angústia de não conseguir traduzir determinadas coisas que eu passei a vida inteira sentindo e não sabia dizer como. E eu entendia que eu precisava da imagem para dizer aquilo, mas eu só tinha as imagens em mim. Então eu precisava, de alguma maneira, externar isso, né? E a incompetência para a imagem me trouxe, eu espero, alguma pouca competência para a palavra. E foi a maneira que eu encontrei, na verdade, de fazer uma ponte entre o que eu vejo e o que eu posso dizer do que eu vejo. Eu lembro do André Gide dizendo uma frase que eu acho tão bonita, que diz que a beleza esteja em teu olhar e não no que é visto, ou não na coisa olhada. E durante muito tempo eu acreditei nisso, até que eu passei a entender que, na verdade, o que há é uma interseção. Assim, nem as coisas são naturalmente bonitas ou feias, elas são as coisas. E nem também a beleza ou a falta de beleza que há naquilo depende exclusivamente de como eu olho. Então, nesse processo de interseção entre aquilo que eu vejo e aquilo que o mundo me mostra, é que se esconde a palavra, para mim, né? E é uma relação extremamente difícil. Assim, eu queria muito ser o poeta que diz assim, eu me inspiro em alguma coisa. Infelizmente, eu não me inspiro em absolutamente nada. Eu sou um operário, eu sou um sujeito que quebra pedras diariamente, e é por isso que eu demoro tanto a escrever, porque quebrar pedra não é nada tão prazeroso. Mas há uma necessidade, e a necessidade é a de achar essa interseção entre aquilo que eu vejo e aquilo que o mundo me mostra. E eu espero, nessa interseção, conseguir retirar dessas imagens que eu continuo usando, né, eu continuo usando o mundo e me usando também, mas eu espero retirar dessas imagens não só o que eu vejo, mas aquilo que eu espero que os leitores, as pessoas que venham a encontrar os meus poemas, também consigam ver. É por isso que o que mais me interessa, assim, são coisas que talvez não sejam tão grandiosas. Assim, eu me lembro de um besouro de quando eu era menino, e aquilo me fascina. Eu tenho um fascínio, uma paixão absoluta por pedras, por coisas que aparentemente são inamovíveis ou que não possam viver. Assim, essas coisas me interessam muito profundamente, especialmente porque o que me interessa é a falha. Assim, a beleza do mundo é muito fácil de ser vista. Assim, e confesso que, talvez por uma incompetência também, essa beleza do mundo me interessa muito pouco, né? O que me interessa do mundo é a falha. Eu lembro de um verso do Leonard Cohen, que ele diz que em tudo existe uma falha, uma fratura, e é por essa fratura que a luz penetra. O que me interessa é isso, é o que eu gosto. São as imagens que eu vejo. Ok, muito obrigado. Vamos aqui rapidinho para o poeta José de Castro. Tem uma pergunta, não é isso? Eu estou muito feliz aqui hoje de estar com esses três maravilhosos poetas aqui, que a gente já teve a ocasião de conhecer lá no Casarão da Poesia, né? E até fizemos um sarau lá no Casarão, um lugar muito acolhedor, né? E a minha pergunta vai um pouco para o lado mais confessional, para a Yara e para o Wesley, para eles me dizerem duas coisas, curiosidade minha. Primeiro, Wesley, com relação à relação dele com a música, né? Se ele, o músico veio antes do poeta, o poeta veio depois, ou caminha junto, como é que é essa questão, como é a sua relação com a música? E a Yara reclamou que você roubou, eu achei que você premiou ela, na verdade, porque quando a poesia é musicada, ela ganha uma outra dimensão, né? Uma dimensão a mais. Eu lembro que tem um soneto da Forbella Espanca, que foi musicado, e dá para declamar e cantar junto e fazer as duas coisas, e fica maravilhosamente, né, bem. E eu perguntaria para a Yara como é que é o convívio da poeta com o poeta.
Vocês competem muito ou não? E para o Theo, perguntar para ele se ele... Como é que ele elabora os projetos dele? Porque eu, quando fiz para criança, eu cheguei a elaborar projeto de um livro que eu pensava que ia ser desse jeito. Depois, para adulto, na verdade, eu tinha que fazer mais um trabalho de montagem do que uma concepção. Como é que é esse parto de um projeto, de um livro para você? Né? E se vocês puderem só dizer se o Casarão pretende editar livro ou não. Só isso. Vamos só explicar para o pessoal que está em casa, José de Castro, para o pessoal entender que eles são casados, né? Para não ficar mal explicado. Isso. Só os dois. Já convidei, mas ele está muito formal. Eu acho que é um grande filão essa coisa de musicar poesia. Não é uma coisa tão habitual como se acha. O universo musical é tão gigantesco e a quantidade de pessoas que trabalham a música em cima realmente de poesia é pouca ainda, eu acho. Mas eu acho uma covardia trabalhar, sabe? Porque a música, né, a poesia, ela já tem toda a sua métrica interna, mesmo que sejam versos livres e brancos, ele tem a sua métrica interna, tem a sua musicalidade própria da poesia. Ela sozinha, claro, é uma arte, né? Então, pegar a poesia e acrescentar a música, né, é como colocar a cereja em cima de um bolo de chocolate bem, né, saboroso. E eu fico muito feliz em realizar essa proposta de musicar as poesias. A gente lançou em 2013 o Seridolendas, né? Então, a temática toda do Seridó são poesias de Yara, a maioria. E a gente já está preparando um novo material que vai se chamar Campos Grandes Reunidos, que é uma história que meu avô contava quando era criança. Então, continuo nesses elementos do Seridó. E também tem os poetas lá do interior, Theo, musiquei uma poesia, Yara novamente, e outro pessoal lá de Currais Novos. Né? Se tiver a oportunidade, a gente espera fazer um pocket show aqui. A gente já lançou o primeiro ano passado, lá na Ribeira, e estamos trabalhando. Eu gosto muito de unir os dois. É uma covardia, né? Então eu me aproveito disso. E é uma covardia também porque a gente sabe que música, ela é bem mais acessível, né? Então a poesia fica meio relegada ali, né? Então é uma covardia também por isso. Mas, sim, como é a convivência da... Não, ele quer que eu leia uma poesia que virou uma música. Vai declamar. Aí eu começo a ler e começo a cantar no meio. Inclusive, ele mostrou ao meu filho. De quem é isso aqui, Iago? É de papai. Então, tem que fazer, né? Bem, como é a convivência do poeta com a poeta? A gente se conheceu no curso de letras, fomos amigos por muito tempo, né? Ele chorou no meu ombro todas as suas desilusões amorosas, inclusive com uma irmã minha. E depois a gente viu que essa amizade, essa parceria, ela tinha que se estender, porque afinal a gente tem tanto em comum, né, que não tinha como ser diferente, né? E daí veio o nosso filho Iago, que tem 7 anos, estamos juntos há quase 10 anos. É uma convivência, não existe competição não, assim, eu acho que nós, inclusive, eu competi com ele no Rota Batida. Ele chegou com a notícia, que coisa boa, eu já sei que eu não ganhei nada. Já fui dizendo, porque a pessoa tem consciência, né, do que escreve, né? Então, o dele estava bem melhor, na unidade e tudo. Então, assim, eu sou a consultora cultural dele, né? Ele chega com... Eu atualmente sou uma dona de casa que não aceita poemas por encomenda. Então, ele chega em casa com todas as inquietações que o Casarão de Poesia traz para ele, porque ele está sempre muito à frente. Ele chega em casa, às vezes, com um ímpeto de uma ideia, alguma coisa, e eu percebo quando aquilo ali não é bacana, tem que dar um limite àquilo ali. Não, Wesley, eu acho que você tem que pensar isso aí, vamos perguntar a todo mundo, não sei o quê. Então, eu vou dando umas orientações, porque ele é muito empolgado, então eu vou lá, vou podando, né? E assim, eu acho que ele foi o primeiro, ele foi, sim, aí você falou da inspiração, né? Ele me inspirou boa parte dos poemas que estão nesse livro,
né? O início, sabe que o início de relação é aquela, né, só flores, né, aquela coisa maravilhosa, né? Então assim, né, tem que seduzir pela palavra, né? Está aqui para isso, né? Então elaborei os frêmitos frente às águas, né? E fui lá conquistando, né? E decorei uma música de Pink Floyd, né? A única que eu sei, decorei, né? Ó, curto Pink Floyd, curto mesmo, mas não entendo nada, né? E aí fui conquistando, né? E ele também me conquistando, então estamos juntos, passamos por várias atribulações, como todos passam, né? Relacionamento é coisa complicadíssima. Mas eu acredito que nós acrescentamos muito um ao outro, não só como poetas, como pessoas que escrevem ou que produzem arte, mas principalmente como seres humanos. Assim, eu aprendo muito com ele e acredito, né, que ele também comigo. Mas assim, isso aí já é papo para outras, né, outras questões. Mas assim, não existe competição, existe muito amor. Eu acho que o amor é a mola mesmo do mundo, então não tem como não dar certo, né? Ok.